Queridos irmãos e irmãs, na missa da manhã eu fiz uma homilia mais expositiva, do capítulo 14, que estamos lendo neste domingo do Evangelho de São João, e como habitualmente eu queria fazer um comentário um pouco mais espiritual desse mesmo capítulo. Jesus está na intimidade do cenáculo. E naquele ambiente, naquele lugar onde ele institui a Eucaristia, onde ele institui o sacerdócio, onde os apóstolos receberão o Espírito Santo, depois de permanecerem unidos em oração com Maria e os discípulos dele. Naquele lugar, Jesus, depois de ter anunciado a traição de Judas, as negações de Pedro, e de ter, por assim dizer, aberto a realidade de que se aproxima a sua paixão, ele diz: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Essa frase de Jesus soa de maneira imperativa. Ele está mandando que nós não nos perturbemos. Ele está ordenando que nós mantenhamos o nosso coração manso, sereno, calmo. Por quê? Porque essa é a condição para orarmos. A nossa alma é como uma água. Quanto mais agitada, menos transparente. Se você vai a uma piscina e a água está agitada, você não consegue enxergar o seu fundo. Do mesmo modo, quando a nossa alma está agitada, e aqui o coração é um símbolo da alma, do espírito, nós não conseguimos contemplar, nós não conseguimos chegar à união com Deus. Mas o que perturba a nossa alma? O que é que faz com que o nosso coração esteja aflito? O que perturba a nossa alma é o assédio das coisas exteriores, que nos provocam, que nos excitam, que nos incitam, que nos solicitam. E a maior parte dos homens vive cativo das provocações oriundas dos sentidos. Ademais, a maior parte das pessoas hoje escolhe, com toda a liberdade, viver sob excitamentos sensíveis. Já logo de manhã a gente vê todo mundo munido de fone de ouvido, agitado por celulares, jogos, estímulos, e aquilo permanece o dia inteiro, gritando diante de nós, brilhando diante de nós, e a nossa alma não tem como não viver agitada como as águas perturbadas pelo assédio dos ventos, das tempestades, das chuvas,
das intempéries. E é impossível rezar assim. A oração de quem vive perturbado é uma oração exterior. Ela é literalmente da boca para fora. Ela não penetra no íntimo. Ela não desce até o chão da alma. Esse permanece inacessível. Como alguém que, por exemplo, numa piscina, tem que tocar o chão tendo uma boia debaixo do corpo. Não consegue. O chão da alma se lhe torna inacessível. E é por isso que todos os santos sempre nos disseram que o pré-requisito para mergulhar na oração é uma vida de recolhimento. Notem que, na primeira leitura, os apóstolos instituem o ministério do diaconato, por quê? Eles dizem: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra para servir às mesas. Desse modo, é melhor que escolham 7 homens e nós os encarregaremos dessa tarefa. E nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Os apóstolos instituem o ministério do diaconato na igreja para que eles se possam dedicar à oração. Porque mal começam os tempos apostólicos, as solicitações começam a aparecer, as urgências, as gritarias. É viúva que chama de um lado, é doente que chama de outro, é órfão que grita aqui, é um doido que chama acolá, é um necessitado que grita. E nós precisamos entender, nós não somos os salvadores do mundo. É preciso ter a humildade de dizer: eu não consigo, eu não posso. A minha prioridade sempre foi e sempre será o Senhor. Eu não consigo me envolver com todos os problemas do mundo, eu tenho que me proteger. Para que o meu coração não fique perturbado, eu preciso defender o meu espaço de solitude, de silêncio, de higiene mental. Notem que, graças a Deus, já tem alguns meses que eu não vejo sequer notícias. O ano virou e eu disse: olha, quer saber, este ano não vou ver notícias. Por quê? É o dia inteiro assédio e não resolve nada. É um que fala, outro que fala, outro que fala. Eu prefiro rezar. Não quero me estressar com essas coisas. Eu não quero que a minha alma fique o tempo todo ansiosa, porque está sendo solicitada por este, por aquele outro, e tal, e vai, e vem, vai, e nada muda. Por quê? Porque o que muda não é o ativismo, não é a preocupação. O que muda é quando nós estamos no cerne do nosso ser, unidos a Deus, discernindo a sua vontade, de tal modo que, crescendo Ele em nós, se torne Ele gerador de graças, um foco de irradiação da sua presença, que comunique a sua ação eficaz e sobrenatural sobre o mundo. Em outras palavras, o que muda a história
não é a ação dos tíbios, dos mornos, dos medíocres, dos frios. O que muda a história é o fervor dos santos. Mas para isso é preciso ter um sentido sobrenatural. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Ou seja, Ele é o Salvador. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Quem salva é Ele. É Cristo. Eu preciso colocar no centro dos meus pensamentos o seu sacerdócio, a sua cruz, a eficácia da sua obra perfeita. E eu preciso muitas vezes dizer: Senhor, eu não vou conseguir, mas eu confio inteiramente em Ti. Tu és o Salvador, não sou eu. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Santa Teresa fala disso. O que Jesus está dizendo é: você não entendeu que ainda tem muita morada pela frente para você avançar? Tem muita morada para dentro. Existem recônditos interiores que não foram descobertos ainda, porque você está por demais preso àquilo que está do lado de fora. Tem muita morada aqui dentro. Vamos atravessar esse castelo. Vamos chegar à Câmara Real. Vamos atingir o chão no nosso espírito, aonde Deus nos está sustentando, aonde Cristo está presente, pela sua virtude, pelo poder da sua humanidade santíssima. Tem muita morada lá dentro. Jesus morreu para nos preparar essas moradas, e nós estamos o tempo inteiro aqui do lado de fora, buscando entre os mortos aquele que está vivo. É como a Madalena olhando para o sepulcro e Jesus lá fora esperando Madalena. Só que o jogo é que o sepulcro está no exterior, e dentro é a amplitude da vida ressurrecta, aonde Cristo está sentado à direita de Deus Pai, ou seja, fazendo-nos ser, fazendo-nos existir, mas sobretudo conferindo-nos a sua vida, a sua graça. Lá é o nosso lugar. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quais são os diáconos que você tem que instituir? Esses ajudadores, esses auxiliares, esses que vão cuidar de outras coisas. Marta, Marta, tu te inquietas e andas agitada por muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Outros precisam cuidar daquilo que é exterior. Mas, e você? Você não percebe que isso tudo está te roubando de Deus?
O seu coração não está voltado inteiramente para Ele, porque você está o tempo todo concentrado sobre o resto, e nesse resto se inclui o seu próprio eu e as suas próprias vantagens. Já São Cassiano dizia, nas Colações dos Padres do Deserto, que quando alguém quer avançar na vida espiritual, a primeira coisa que Satanás faz é dar-lhe muito trabalho. Porque a pessoa se encanta com aquilo, ela se enreda, ela ganha uma espiritualidade de bombeiro e quer correr aqui, correr lá, e fazer isso e fazer aquilo. E o diabo vai criando problemas, você vai resolvendo os problemas do diabo, e um problema puxa outro, e o diabo vai trazendo um, e vai trazendo outro, e vai ligando uma coisa, e a outra, e você já perdeu completamente a prioridade. Certa vez, Santo Antônio Maria Claret era um homem realmente de vida mística. Ele tinha um carisma de exorcismo. Ele foi mandado para Cuba. E assim, ele começou a expulsar demônios. Cuba, até hoje, é um país de muita feitiçaria. E o que acontece? Um endemoniado chama o outro. Então ele ficava o tempo todo com os endemoniados. Um e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E aquilo não tinha fim. Era o tempo todo ali fazendo aquilo tudo. E ele como um bombeiro. Até o momento que ele falou, espera aí. Eu vou parar com isso. Porque isso está me fazendo mal, eu não estou conseguindo orar. Eu vou resolver esse assunto de outro jeito, eu vou rezar e eu vou ter uma ordem de prioridades. Algumas coisas são importantes, outros não consigo, não dá, não tem condições. Eu sou limitado e finito. Então ele parou com aquele ativismo exorcístico dele e, muito interessantemente, os demônios pararam de aparecer. Por quê? Porque tudo aquilo estava sendo criado por ele mesmo, justamente para tirá-lo do eixo. Tem muita morada aqui para dentro. Mas, para chegar lá, diz Jesus, vós conheceis o caminho. Então Tomé retruca. Como é? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que nós podemos conhecer o caminho? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Aqui há toda uma mística implícita. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ou seja, nós precisamos entrar por ele. É interessante que a palavra caminho é a palavra odos, em grego. É a mesma palavra que Jesus utiliza, por exemplo, quando diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois estreita é a porta e apertado o odos, o caminho que conduz à vida, e poucos entrarão por ele. E ele diz: larga é a porta e espaçoso o odos, o caminho que leva à perdição. Em verdade vos digo, muitos entrarão por ele. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, o que ele está falando? Eu sou a porta estreita, você tem que passar por mim.
Você tem que ser como aquela ovelha de que nós falávamos no domingo passado, que entra na portinha para estar no aprisco do pastor. Você tem que se espremer, dia após dia. E isso acontece quando nós começamos a vida de oração. Quando uma pessoa começa a rezar, o que ela tem que fazer? Ela tem que se esforçar, entrar naquele buraquinho, ela tem que diminuir de tamanho, a porta é estreita, esse eu precisa ficar desinchado, ele precisa fazer uma dieta existencial, inclusive porque senão ele não vai conseguir não se perturbar. Quem é que não se perturba? Não se perturba quem não quer nada. Quando a nossa vontade é pobre, é nua, é vazia, porque o nosso eu é pobre, é nu, é vazio, ele foi compactado, ele foi reduzido ao mínimo, ao nada, aí nós encontramos a paz, e é aí que nós entramos no caminho. Eu sou o caminho, a verdade, aletheia, em grego. A palavra verdade em grego significa simplesmente desesquecer. Ou seja, o que a Escritura está dizendo aqui, o que Jesus está nos dizendo aqui, é que quando nós entramos pela porta estreita da vida espiritual, o que acontece é que a voz de Deus começa a falar dentro de nós. O brilho da palavra começa a refulgir no nosso coração. Ou seja, a verdade, que é efetivamente essa comunicação íntima de Deus, a nossa alma começa a aparecer no silêncio. É como se a voz de Deus fosse um sussurro discretíssimo, um murmúrio, aquela brisa de Elias. E quando nós silenciamos tudo, de repente nós começamos a ouvir aquele suave sibilar no nosso interior. É isso que Jesus chama aqui de verdade. É o que São João da Cruz chamava de amorosa notícia. Que é lá no chão da nossa alma, essa notícia de amor que Deus nos comunica, que só é acessível a nós quando nós estamos no silêncio, na pureza, na pobreza, no vazio, no não querer, no não saber, no não ter, no não ser. Então eu sinto, eu sei. Na base da minha alma Ele está me amando. Essa amorosa e confusa notícia, e ofuscadora, é a verdade em mim. E é ali que nós descobrimos a Zoe de Deus, a vida. Eu sou Odos, Aletheia e Zoe. A vida sobrenatural. A comunhão com Deus, que se dá por uma inabitação de vida, a vida dele na minha vida, a vida eterna dele na minha vida mortal,
a vida imperecível dele na minha vida perecível, o permanecer da vida dele no íntimo da vida minha. É lá que está a vida, a comunhão, a árvore da vida de que nos fala o Gênesis, que não é a árvore do conhecimento, do bem e do mal, é a árvore do amor, dessa torrente de amor que flui no nosso coração, como diz Jesus no capítulo 7 de São João: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios de água viva são o quê? A vida de Deus, a vida do Espírito de Deus em nós. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Aí Filipe surta: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus lhe diz: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. O Pai na Trindade é aquele ao qual se atribui a unidade, porque ele é fonte e origem. Então, quando Jesus diz eu vou para o Pai, ele está falando de algo em Deus que é o mais íntimo do íntimo em Deus, que é a sua unidade, que é o Deus uno, que é a unidade da substância divina, da essência divina, consubstanciada nas três pessoas da Trindade. Eu vou para o Pai, eu vou para o uno, ou seja, do chão da minha alma eu vou para o chão de Deus. Para o uno da minha alma, através dele, eu vou para o uno de Deus. Eu mergulho nele, nesse lugar imperturbável, e é ali que tudo se gera, é ali que tudo começa, é dali que tudo arranca o ser. É da deidade de Deus. Acreditai por causa destas mesmas obras. A palavra obra aqui é a palavra ergon, ou seja, o que Jesus está dizendo é que quando nós nos esvaziamos e nós descemos para esse, entre aspas, lugar de quietude e paz, quando nós mergulhamos no uno de Deus, então que Ele começa a operar em nós. E Ele diz, nós temos que permanecer aí, nós temos que morar aí. Aí é a nossa casa. É aí. Ou seja, Deus só age verdadeiramente em quem mora aí, em quem vive mergulhado, prosternado no chão dele, na sua mesma essência. Isso significa viver de fé. E é por isso que São Pedro nos diz na segunda leitura: aproximai-vos do Senhor, pedra viva rejeitada pelos homens,
mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Os homens vivem rejeitando essa pedra. Então o que eles vão fazendo? Eles vão construindo castelos sobre a areia. E é possível construir castelos sobre a areia. Você se mata e você, na sua soberba salvadora, redentora, de alguém que se coloca no lugar de Cristo e começa a agir como um bombeiro divino, que não é criado para isso, você vai construindo castelos e castelos e castelos, mas como você desprezou a pedra, a rocha, a única coisa sólida que existe, que paradoxalmente é o Deus sem forma, é o Deus que é espírito, tudo cai, tudo desmorona. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou. Vós que credes, vós que tendes fé, de São Pedro. Vós que fostes escolhidos para proclamar as obras admiráveis, as obras admiráveis, as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Para essa ofuscante luz do seu ser. Ou seja, Deus quer realizar a sua obra através de nós. Mas para isso nós temos que nos unir a Ele, neste lugar imperturbável, aonde a sua presença se nos comunica de maneira pura, descontaminada. Bota para correr aquilo que te perturba. Toma uma decisão. Para com esse assédio, senão você não terá paz. Mergulha na oração. Vem para a intimidade, para o lugar onde está a presença. Entra nesse recôndito, começa a atravessar essas moradas que Ele preparou para nós mediante o seu sacrifício, até que você seja um com Ele. O Pai está em mim, eu estou no Pai, eu estou em vós, vós estáis em mim, até que todos nós estejamos fundidos, não confundidos, mas interpenetrados, completamente absorvidos, até que se realize o que diz São Paulo. Então, Deus será tudo em todos. Não deixemos que nos roubem de Deus. Não permitamos que roubem Deus de nós. Tenhamos a atitude firme de quem não rejeita essa pedra angular, pedra de esquina, a pedra sobre a qual tudo está fundado. Que ninguém nos tire essa pedra. E então, podemos até construir um quase nada, mas ele será permanente e durará até a eternidade. Porque não será uma construção nossa, será uma obra do Senhor e, portanto, grandiosa aos seus olhos.